Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, de poder comunicar a palavra do Evangelho. Pedimos que, de verdade, contemple a necessidade individual de todas as pessoas que estão participando desta live, que estão nesse instante em suas casas ou em qualquer outro lugar, mas recebendo com corações sinceros e abertos à tua palavra, que cada expressão de louvor, que cada movimento na direção do teu trono chegue com suavidade cheirosa às tuas narinas, e que haja perfeição, ó Deus, no nosso louvor. A perfeição não exterior precisamente, mas interior, verdadeira, sincera, e que glorifique o teu nome. É o nosso pedido, é a nossa oração grata em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos, uma alegria poder estar em sua casa e adorar a Deus junto com vocês. Eu quero dizer que mesmo em momentos maus, mesmo em tribulações e tempestades e temporais, nós não nos abalamos, porque estamos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Então, a paz que excede o entendimento está em você, dentro de você. Cante conosco essa canção e que Deus te alcance. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, pode vir o dia mau, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu olho para Ele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro
socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Amém. Aleluia. Que coisa boa. Acabou? Muito bom. Mais uma canção de louvor ao nosso Deus. E agora eu quero convidar a você para pensar um pouco, para refletir na palavra do Evangelho, mas que está escrita no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Hoje nós queremos falar sobre a palavra, sobre a retórica, sobre a argumentação da serpente. E eu creio que algo de Deus para o nosso coração será observado aqui essa noite. Gênesis capítulo 3, a partir do primeiro verso. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra esta noite, e o Senhor sabe perfeitamente das nossas necessidades mais íntimas. O Senhor sabe o quanto nós precisamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Por isso que esta palavra seja comunicada de forma compreensível aos nossos corações, para que haja edificação em nossas vidas. E esta edificação glorifique o Teu nome. É o nosso pedido, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A forma como Moisés, apesar de buscar a facilitação da compreensão humana no seu modo de narrar essa história, a gente sabe que não é algo facilmente compreensível. As coisas que você vai observar nesse texto, por exemplo, não são de fácil conhecimento. Se a gente fizesse aqui pelo menos 10 perguntas rápidas a respeito deste relato, certamente essas 10 perguntas ficariam sem uma resposta
pelo menos clara, pelo menos óbvia. Isso porque, como eu disse antes, a forma fabulosa como é narrado esse texto, como é apresentada esse momento, melhor dizendo, da tentação do homem, é algo que a nossa compreensão humana não consegue contemplar com totalidade. No entanto, o que é possível perceber na narração é a essência dos acontecimentos. O fato que dá ao homem o seu direcionamento, a sua busca pela liberdade de poder escolher o seu caminho diante de uma palavra de Deus que já havia sido colocada, apresentada, está bastante claro para a gente. Então há uma palavra de Deus que é dita, há uma ordem que é apresentada e há também uma interferência no jardim. E essa interferência vai fazer com que esta palavra, esta ordem, esta manifestação de Deus na direção de provar o homem no que diz respeito à sua obediência, acabe sendo transgredida. E essa transgressão vai mudar para sempre o destino da humanidade. O cenário que nós temos aqui é um cenário de plena paz. Deus havia feito toda a sua divina obra, toda a sua criação, e no final, o homem e a mulher, que são o que se chama de coroa da criação, estão vivendo em uma harmonia absoluta. Não há nenhum tipo de malícia, não há nenhum tipo de maldade no coração do homem nem da mulher. Eles estão vivendo bem. O homem havia sido presenteado com a mulher, porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. O estado de solidão não é o estado bom, agradável para o homem. E quando ele recebe esse presente de Deus, ele apaixonadamente faz a sua declaração de amor, dizendo que agora ele estava muito feliz e que qualquer outro homem que viesse depois dele deixaria o pai e a mãe, unir-se-ia à sua mulher, e estes seriam uma só carne. É carne da sua carne, é sangue do seu sangue, é osso do seu osso, é uma parte dele que se transforma não apenas em uma poesia, mas uma manifestação doutrinária de como um homem e uma mulher deveriam se relacionar diante de suas famílias. Só que esta paz, esta harmonia, esse momento paradisíaco em que Adão e Eva estão vivendo, é interrompido. E é interrompido absolutamente porque há uma interferência no paraíso. Há uma serpente que chega no paraíso. E todas as vezes que esse elemento do lado de fora, esse elemento externo, que não tem nenhum tipo de compromisso ou responsabilidade com o paraíso de Deus, chega, certamente o seu modo de interferir nas coisas vai acabar mudando a ordem, vai acabar produzindo confusões, vai relativizar aquilo que foi estabelecido como verdade. E é exatamente assim que a serpente, dita por Moisés como a mais sagaz de todos os animais que foram criados por Deus, chega para bater um papo com Eva. E nesse bate-papo, ele faz uma pergunta onde, a princípio, ele afirma. A sua pergunta é afirmativa. Só que quando ele coloca uma interrogação no meio desta pergunta,
ele provoca uma dúvida. Ele provoca uma relativização daquilo que estava tido como algo absoluto. E a pergunta é: foi assim que Deus disse a você que não deveria comer de toda árvore que está no meio do jardim? Como disse antes, aqui há uma afirmação. Mas como ela aparece em tom de pergunta, ela vai produzir, ela vai lançar uma dúvida naquilo que está absolutizado. E vai relativizar aquilo que está concreto, aquilo que havia sido colocado por Deus como uma ordenança. E a mulher, na resposta que dá a essa pergunta quase afirmativa da serpente, até mesmo parece estar muito consciente daquilo que Deus havia falado. Parece estar muito segura daquilo que Deus lhe havia conscientizado. E ela disse: sim, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Agora tem uma árvore aí que está no meio do jardim, que Deus disse, dela nós não podemos comer. Esta é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, é a árvore da ciência. E aqui entra uma questão, que talvez seja uma questão que tenha se arrastado por todas as eras da humanidade, especialmente nesse tempo presente, em que o conhecimento, que recebe o nome de ciência, recebeu um avanço muito grande, enorme, em relação a todas as coisas nas quais o homem crê desde a sua existência inicial, desde a sua criação. A ciência, o conhecimento, luta contra a árvore da vida. Duas árvores principais nós temos no jardim. Uma árvore que é a da vida, que daria a eles o poder de viver eternamente, e uma outra árvore que é a árvore da ciência, do conhecimento, que daria a eles um conhecimento que eles não tinham. Era um saber que não estava ainda em si. Estava disposto, ou seja, estava não exatamente à disposição, mas estava lá, estava possível de ser tomado, mas a ordem de Deus é que eles não fizessem isso, e era a provação deles. Era o teste de Deus para a criação humana. E quando a serpente, que em Apocalipse está escrito, a antiga serpente é Satanás, apresenta essa pergunta inicial, você vai perceber que na resposta de Eva existe ainda um acréscimo, porque a sua tentativa de fortalecer aquilo que Deus havia dito acaba inclusive exagerando. Eva diz: na árvore nós não deveríamos nem tocar. Então, antes, no capítulo 2, quando Deus fala a respeito de não comer, o próprio Deus, na inscrição inicial de Moisés, não apresenta aqui esta segunda ordem que Eva apresenta, que é a ordem de não tocar. Deus disse apenas: não coma. E Eva disse: não comer e nem tocar. Então, na relativização, da palavra de Deus, já existe aqui um acréscimo naquilo que havia sido dito. Quem acrescenta também diminui. E quem diminui, às vezes, se coloca à disposição de reproduzir algumas coisas que talvez não sejam necessárias para o crescimento, para o desenvolvimento da sua própria pessoa ou daquela pessoa que lhe está ouvindo. Mas Eva, que estava diante deste dilema de comer ou não comer este fruto agora, a partir da dúvida que é colocada no seu coração,
talvez comece a se perturbar, e no meio dessa perturbação, na tentação de fortalecer a palavra de Deus, ela acrescenta algo. E nesse seu acréscimo, que é desnecessário, parece que alguma coisa no que diz respeito à relativização da palavra de Deus vai aparecer no meio desse bate-papo, no meio dessa conversa com a serpente. E ela tem bons argumentos para apresentar. Mas a nossa pergunta é a respeito das duas árvores, se a ciência, ela não combina, ela não teria capacidade de andar junto com a vida, ela pode ser respondida de forma simples. É claro que pode, sim. A questão inicial de Adão e Eva é o que é desnecessário de fato saber. A ciência, ela nos auxilia, ela nos ajuda, ela nos acrescenta. Ela inclusive cria possibilidades de uma crença maior em um Deus que tem o poder de realizar todas as coisas. Então, o conhecimento, a ciência, quando ela vai se multiplicando, apesar de ela ir desfazendo aquilo que a gente chama de mito, né, que é a crença popular em determinadas coisas, ela também vai nos possibilitando conhecer um tanto mais das realizações, das obras de Deus que são produzidas aqui de forma extraordinária. Então, quanto mais conhecimento o homem tem a respeito de determinadas coisas na vida, mais a gente pode perceber que é impossível que essas coisas se realizassem sem que houvesse uma manifestação de algo divino, de uma obra divina, e esse algo e esta obra divina é o Deus que criou todas as coisas. Então, ciência e vida podem andar, sim, de mãos dadas, desde que não haja nenhum tipo de manipulação, de manifestação que tenha segundas intenções, interesses escusos. Quando a ciência está para o bem da vida, ela certamente vai andar de mãos dadas com a vida. Uma outra questão que vai aparecer aqui é que nessa conversa surge uma amizade entre Eva e a serpente. E aqui a gente faz algumas aplicações possíveis. Há algumas amizades que não devem existir. Há algumas pessoas, inclusive, que não devem ser mantidas na vida da gente. Quando são pessoas que nos afastam de Deus, quando são pessoas que nos dirigem para longe dos propósitos que foram estabelecidos pelo Criador, não devem ser mantidas essas formas de amizade. E há uma amizade exatamente porque depois, quando Deus se dirige à serpente, ele diz que colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, e entre as suas duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, se Deus colocaria inimizade, é porque uma amizade foi criada. E me permita dizer algo aqui para você esta noite: não faça amizade com serpentes. Não faça amizade com quem relativiza a palavra de Deus. Não faça amizade com quem duvida do propósito do Evangelho. Não faça amizade com quem, de algum modo, está tirando de você um olhar sincero e verdadeiro para as coisas que são éticas, que são morais, que foram estabelecidas como princípios divinos para a sua vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de vida no Evangelho, de vida segundo os propósitos de Cristo. Então, se a serpente chega no teu paraíso para produzir dúvidas, para lançar inimizade entre você e seu companheiro, que no caso aqui, Eva e Adão, então não permita que esse tipo de amizade, que esse tipo de interferência reproduza em sua vida aquilo que certamente acabará produzindo a morte, que é o final de toda a desobediência. E é exatamente isso que, a princípio, Eva vai dizer. E Deus disse que se a gente comesse dessa árvore, então a gente morreria.
A palavra já havia sido relativizada aqui pela serpente quando ela coloca a dúvida. Agora, a serpente vai fazer um acréscimo. Além de produzir uma determinada dúvida, ela vai colocar aqui uma possibilidade que nem passava pela cabeça de Eva. Você pode ser como Deus. Você pode chegar a um patamar altíssimo. Você pode ser divinizado. Você não é um homem comum, você não é uma pessoa qualquer. Você não é um ser humano como os demais seres humanos. Às vezes são essas as palavras que chegam para a gente, tentando nos fazer estar num patamar de superioridade, num lugar onde a gente não deveria estar. Numa condição absolutista, de quase divindade, que a gente não gostaria de estar. Ou não deveria, melhor dizendo, mas gostaria de estar. Então, quando a serpente diz a Eva, que assim como Deus você poderia ser, porque você poderia conhecer o bem e o mal, olha só a sua elevação, olha só o potencial que você tem, olha só até onde você pode chegar, o céu é o limite para você. Quantas vezes a gente ouve isso? E a gente poderia dizer que esse é o evangelho da serpente, o evangelho que diz que você tem que ser muito maior do que você é, que você tem capacidade de olhar segundo, inclusive, os olhos divinos, que você deveria ser aplaudido, reconhecido, que você deveria cruzar os limiares que foram estabelecidos por Deus, que você deveria atravessar determinadas fronteiras, porque você é muito mais e é muito maior do que tudo isso que você talvez esteja vendo na sua vida. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha capacidade e condição de crescer um tanto mais na nossa vida. É claro que possibilidades existem, mas possibilidades que nos façam alcançar aquilo que é possível alcançar e que não nos faça ferir princípios que são estabelecidos por Deus, nem atravessar fronteiras que não devem ser atravessadas. Então, o que a gente vê hoje de pessoas em posição de divindade é um absurdo. Pessoas que se julgam ungidas de Deus e que não podem ser tocadas, e que não deveriam enfermar, e que não podem de forma alguma sofrer qualquer tipo de contrariedade, e que suas palavras elas devem ser obedecidas a todo custo, e que ninguém deve questioná-las, independente do absurdo que ela esteja lhes dizendo. Pessoas que querem se divinizar, se colocar numa condição e numa posição de deuses na terra, para poder determinar aquilo que as pessoas têm que fazer na sua existência, os caminhos que elas devem traçar, as direções que elas devem buscar na sua vida, e isso sem observar aquilo que de fato é propósito do evangelho na existência humana. Cuidado com o evangelho da serpente, cuidado com a palavra da serpente, com a pregação da serpente, que quer colocar você em um patamar onde você não deve chegar. Há um limite para todas as coisas. Há um limite para os caminhos que nós buscamos e as coisas que nós devemos traçar na nossa vida. Então, quando o diabo faz com que os olhos dessa mulher sejam abertos e elas começam agora a buscar uma possibilidade muito maior, uma divinização da sua vida, a primeira coisa que ela pensa é: Deus é tirano. Por que Deus impôs limites a mim? Por que Deus não me permite ir um pouco além? Por que a palavra de Deus, ela tenta barrar os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos e os meus objetivos de vida? Então, a primeira coisa que aparece aqui é uma tirania divina na cabeça da mulher, quando ela percebe que existe possibilidade de ir mais além, de ser como um Deus ou um semideus na vida, ao atravessar determinadas fronteiras, ao ir
além de determinados limites na sua vida. E é exatamente isso que ela vê. Ela vai afirmar a possibilidade de ter condições de projetar o seu ser para um lugar muito maior do que o lugar que de fato lhe pertence, o lugar onde de fato ela deveria estar. Para a gente quase encerrar a nossa palavra essa noite, o que a gente vai perceber também é que há uma absolutização humanista aqui. Há o que a gente vai chamar, depois da Idade Média, de humanismo, já vai ter uma manifestação desde o Jardim do Éden. É quando os olhos para o teocentrismo, que seria Deus no centro, no controle das ideias e no controle de todas as coisas, vai dar lugar ao humanismo, ao homem no centro de todas as coisas. Então, o olhar que antes era um olhar voltado absolutamente para Deus, para as suas ordens, para os seus princípios, para a sua vontade, se dirige agora para si. E é interessante que no verso 4 aqui, depois que a mulher vai ouvir da serpente que o que Deus disse não é verdade, que elas não morreriam depois de comerem desta árvore, logo em seguida no versículo de número 6, o texto vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Veja só a expressão que Moisés vai dizer aqui: vendo a mulher. Então, até o versículo de número 5, a presença da serpente, a argumentação da serpente, a palavra da serpente, que primeiro cria dúvida e depois apresenta possibilidade de divinização do humano, agora sai de cena. A palavra da serpente permanece ali, mas a serpente sai de cena e fica a mulher. Fica a mulher com a dúvida que é criada e fica a mulher com as possibilidades que são apresentadas. Então, quando ela fica e a serpente sai de cena, existe a possibilidade da reflexão. Existe a possibilidade de pensar um pouco mais. Existe a possibilidade de tomar uma decisão conforme a palavra de Deus. Só que o texto diz é que a mulher viu, antes mesmo de comer a árvore do conhecimento, ela viu, ela percebeu o que antes não estava tão patente aos seus olhos. Ela tinha visto que a árvore era boa, que era bonita, que era agradável, que era desejável. No entanto, ela não havia percebido como algo que estava possível ao seu alcance. Cuidado com as palavras que chegam para te dirigir a vida de modo que algumas coisas na sua existência sejam despertadas. Algumas pessoas ouvem de alguém alguma coisa a seu respeito e são despertados sentimentos, são despertados desejos que vão te levar para fora do paraíso. Eu estou falando para você esta noite, cuidado com essas palavras que chegam tão macias e tão graciosas aos teus ouvidos, dizendo que você merece mais do que você tem, que você poderia alcançar mais do que você tem alcançado. E essas palavras que talvez de algum modo tenham mexido no teu coração para te levar a obedecer a palavra da serpente. A palavra de sedução. A palavra que te leva para uma decisão que vai produzir morte na tua vida. Ouça mais uma vez o que eu estou te dizendo. Deus te valoriza o tanto que você deve, merece e precisa ser valorizado. Agora, valorize também os princípios que foram estabelecidos por Deus, porque quando você é despertado para ir além daquilo que você sabe que deve ir, por causa de uma palavra,
você pode ser lançado para fora do teu paraíso existencial, do teu paraíso espiritual, do teu paraíso familiar, por causa de uma interferência de fora, de alguém que colocou no teu coração um desejo que você sabe que não deve ser contemplado, que não deve ser alcançado. Cuidado com as coisas que têm sido despertadas no teu coração nesses últimos dias, com palavras lisonjeiras da serpente que tem tentado interferir na tua casa, na tua família. A mulher vê, a palavra é dita, a serpente sai de cena, mas a palavra reverbera no coração dela. E mesmo a serpente não estando lá, o texto diz que a mulher agora, sozinha, pensando, tendo todas as possibilidades de decidir, ela viu que de fato a árvore era boa para se comer. Então aquilo que é desejável, aquilo que sacia o meu desejo, aquilo que sacia a minha fome, a minha sede, independente de eu estar atravessando ou não, ultrapassando ou não um limite que foi estabelecido por Deus, é o que vai fazer de mim um homem cujo humanismo, que é a ideia de que o homem está de fato no centro de todas as coisas, vai dirigir a minha vida. No período que é chamado de humanismo, a gente entende que havia um exagero absurdo por parte da igreja naquela época, que inclusive dominava todas as áreas do conhecimento e não permitia que ninguém soubesse nada a respeito de qualquer outra coisa que não fosse apresentada pela religião de forma imperativa, de forma inclusive arbitrária, de forma que não observa os princípios da palavra de Deus. E aí as pessoas da própria religião, que já estava em processo de institucionalização, elas começam a questionar e começam a perceber que esses exageros estão levando o homem a um sofrimento que inclusive produz morte nas suas vidas. Então o homem começa agora a olhar para si mesmo, só que é aquela coisa do extremo. Eles saem dessa obediência aos princípios divinos, porque quando eles brigam com a instituição, quando eles brigam com a teologia que é pregada na época, eles brigam também com Deus. Então, mesmo que princípios estabelecidos por Deus formam a sua vida espiritual e produzam vida, eles não vão querer isso. O que eles querem é uma realização pessoal, e isso vai crescendo, e em nossos dias isso é muito mais forte. Pessoas que buscam as suas realizações pessoais, independente daquilo que tenha sido apresentado por Deus. Então, primeiro, ela vê que é boa para se comer. Segundo, ela vê que é agradável aos olhos. Então, o estereótipo está comandando aqui, a partir desse momento, o seu desejo. Aquilo que agrada aos seus olhos, aquilo que de algum modo está na moda, aquilo que pode ser experimentado por ela, aquilo que cria-lhe possibilidades novas, independente da ordem de Deus, agora está sendo olhado pela mulher de um modo que ela, em algum momento anterior, havia olhado. E árvore desejável para entendimento. Ou seja, para que o seu conhecimento a respeito de determinadas coisas crescesse um tanto mais. E a questão que eu quero voltar é o seguinte: ninguém deve pensar que a busca pelo conhecimento é um pecado, é um erro. Pelo contrário, a gente deve buscar o conhecimento das coisas e das ciências da vida. Só que o entendimento aqui é um entendimento de experimentar aquilo que havia sido dito por Deus que não deveria experimentar. Então, todas as vezes que a gente busca o conhecimento, o entendimento, por meio de experiências que contrariam a vontade de Deus, então, esse entendimento, esse conhecimento, está fadado à produção da morte.
A palavra da serpente é uma palavra que às vezes continua reverberando na vida da gente. Às vezes a palavra da serpente, que de alguma forma e de algum modo entrou no nosso jardim e disse alguma coisa, nem sempre pode ser olhada e observada na aplicação literal daquilo que Moisés disse, mas pode ser olhada também numa aplicação existencial, porque muitas palavras que nos foram ditas quando a gente ainda era criança, no tempo da nossa inocência, quando a gente ainda não conhecia determinadas coisas, e algo nos foi apresentado, algo que certamente tem o poder da morte, tem o poder de tirar você da inocência e tirar você do jardim. Às vezes, esta palavra da serpente fica reverberando por muitos e muitos anos, até o final de sua vida. Muitas vezes a serpente não se apresenta mais a você, mas a palavra dela vai continuar te falando algumas coisas. Coisas que talvez você tenha experimentado quando você tinha 6, 7 anos de idade. Ou você tenha ouvido quando você ainda era criança. Estava no teu paraíso particular ali, numa vida tranquila, infantil, maravilhosa, e de repente a serpente entra no teu jardim, interfere no teu jardim, fala coisas que vão ficar reverberando o resto da vida. Sejam coisas traumáticas, sejam despertamentos de desejos que talvez tenham chegado a você quando você ainda era criança, e isso vai reverberar o resto da sua existência. Agora, qual é o nosso papel e qual é a decisão que a gente deve tomar? Nosso papel é o papel de cumprir os objetivos que foram estabelecidos por Deus. E a decisão que nós devemos tomar é a decisão de observar a palavra de Deus como a palavra de Deus foi dita. Não como ela foi interpretada. Não como ela foi duvidada. Não como ela foi apropriada por algumas serpentes e foi dita a você. Então, o que às vezes transforma o teu paraíso em uma circunstância de dúvida, em despertamentos que não deveriam existir na sua vida, e por fim, em expulsão do teu jardim, às vezes é exatamente uma serpente que chega, interpreta a palavra do jeito que ela acha que deve ser e lança para você. E diz, está escrito que a teus anjos dará ordem a teu respeito. Então, se a palavra de Deus no Salmo 91, referindo-se a você é verdade, você pode se lançar de cima do pináculo sem nenhum medo. O diabo se apossa da palavra. O diabo tem o seu próprio evangelho, é o evangelho da serpente. Muitas pessoas, às vezes, se permitem ser usadas também pelo adversário desta forma para te fazer pular do pináculo do templo. Uma fé absurda que diz você é muito mais do que você pensa que é. Então pode se jogar. Se você se prostrar um pouco, eu te dou todo o reino. Tudo que os teus olhos puderem contemplar, eu posso te dar. E Jesus diz, adoração deve ser dada apenas a Deus e serviço deve ser apresentado apenas a Deus. Então, dá licença. O que nós temos aqui, queridos irmãos, são necessidades, desejos, vontades que muitas vezes chegam para a gente acompanhados de um versículo bíblico, só que pregado por uma serpente. Cuidado com a palavra da serpente, porque ela pode te tirar do paraíso. Então que o Senhor te ajude, te abençoe e te faça compreender a palavra de Deus como de fato ela foi dita. Para que você se veja do tamanho que você é. E se vendo do tamanho que você é, você nem imagina o quanto você já é grande. Agora não pense que você pode ser mais do que você já é.
Olhe as coisas como elas devem ser olhadas, na gravidade que elas devem ser olhadas e valorizadas do modo que elas devem ser valorizadas, nem mais e nem menos. Que a palavra de Deus te abençoe, te alcance e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por essa reflexão e pedimos que ajude a cada um de nós a perceber a tua palavra e a conhecê-la, de modo que a gente a receba do jeito que o Senhor a disse, e não do modo como tantas pessoas e tantas serpentes a têm interpretado para o seu bel prazer ou para controle e domínio de algumas outras pessoas. O que eu peço é que nos ajude a crescer na graça e no conhecimento, para que a única direção da nossa vida seja o Senhor e a palavra do Senhor. Que todos os nossos desejos, que todos os nossos sonhos, que todos os nossos projetos de vida, que todos os nossos objetivos sejam submetidos à tua palavra, à tua vontade, porque o fim da tua vontade, da tua palavra é vida. Os nossos próprios desejos, submetidos ao nosso bel prazer, vai produzir morte, e nós queremos vida. Então que todas as coisas estejam submetidas à vontade do Senhor. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando a nossa reunião. Eu quero agradecer a você que veio e esteve conosco até esse instante, com toda essa paciência de nos ouvir. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que esse momento tenha acrescentado a você, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã às 19 horas, Pastor Edinho tem live de oração no seu Instagram pessoal. No domingo pela manhã às 10 horas, Pastor Wagner também no seu Instagram pessoal tem a nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas do domingo a gente volta também com mais uma transmissão do culto do Ministério Filhos da Graça, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja com você não só hoje, mas sempre. Amém. Amém.